Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do programa Pode Ser, ou podcast, ou chame do que você quiser. Aqui nós vamos falar sobre empreendedorismo, sobre negócio, sobre inteligência artificial e também sobre seres humanos e como que os seres humanos vão ficar nessa revolução tecnológica que a gente está passando nesse exato momento. Meu nome é Jimmy Peixoto, eu sou o host e também apresentador, se é que as duas coisas não são as mesmas. Lembrando que o nosso programa não tem edição de imagem e também não tem filtros, ou seja, pode ser que a qualquer momento eu faça uma cagada. Que é, produção? Eu não posso falar cagada? Bom, se eu não posso falar cagada, nós só vamos ter o melhor conteúdo aqui com você. Eu espero que você curta muito e aprenda muito. Gostaria de agradecer também aos nossos patrocinadores que, de fato, hoje ainda não existem. Mas eles vão existir. Então, se eu fosse você, eu pegava o seu dinheirinho e colocava aqui, porque o Media Kit ainda tá barato, hein? A gente é empresário, EBITDA na veia, com certeza vai te custar mais caro no futuro. Brincadeiras à parte, aqui no programa nós vamos ter convidados especialíssimos, gente do maior escalão, para trocar ideia com a gente aprender com eles e, com certeza, trazer conteúdos incríveis aqui para você. Tá bom? Mais uma vez, sejam bem-vindos. E ao nosso quadro de entrevistas de hoje, eu trago uma pessoa incrível. Um amigo que, de fato, é mais famoso do que muito político que tem por aí. Você andando no shopping com ele, todas as pessoas o reconhecem. O nome dele é André Silva, ou mais conhecido como o Richard Gere brasileiro. Seja bem-vindo, André Silva. Obrigado, Jimmy. É um prazer estrear aqui o podcast. Realmente é um prazer poder contar um pouquinho, não só da minha história, enfim, a gente bater esse papo gostoso, que eu espero de verdade que seja bem relevante, não só para esse momento que a gente vive agora, de estreia, né? Poxa, que prazer inenarrável, tirando todas as brincadeiras aí do Richard Gere. Mas realmente espero trazer um pouco do aprendizado que eu tenho aí, né, dentro desses anos todos aí do franchising, que a gente vai falar um pouquinho. E, enfim, deixar uma mensagem bacana e a gente debater, ser uma coisa bem bacana, bem com um propósito legal. Legal, André, obrigado. Eu quero que seja bem descontraído mesmo, com muito humor, um toque de sarcasmo para dar aquela provocadinha, mas que a gente possa entrar num conteúdo que de fato agregue bastante valor aí pro pessoal que está nos assistindo. Você hoje é o diretor de expansão do Grupo AZ. Exato. Quer contar um pouquinho? Acho que seria legal, de repente, você contar um pouquinho da sua história pra gente. Sim. Que acho que agrega bastante valor para quem tá assistindo, inclusive sobre o tema de franquias, que é o que nós vamos conversar um pouquinho de hoje. Fala um pouquinho da sua trajetória e depois a gente entra um pouco no que você está fazendo hoje. Lógico. Bem, minha trajetória no franchising começou aos 14 anos, mas fica tranquilo que eu não vou falar dos 14 anos até hoje, tá? Senão já... Meu amigo, é o primeiro programa, pode dar uma enrolada aí porque eu tô tentando aqui, cara. Enfim, brincadeiras à parte, a gente ia ficar... acordar, né, enfim, dormir, acordar e não ia ter fim. Mas é engraçado, por que eu falo isso desse período, né, dos 14 anos? Porque eu nem imaginava, de verdade, estar sentado aqui falando disso tudo, mas do franchise especificamente, desse segmento que eu tanto gosto, eu gosto mesmo por causa de um propósito. Mas tudo começou realmente aos 14 anos, quando foi meu primeiro emprego, né? Meu primeiro emprego foi no McDonald's, lá atrás, enfim. E lá foi uma baita escola, cara, uma baita escola, porque me trouxe... Eu sempre fui muito bem... na minha vida, sempre fui muito organizado, assim, né? E essa organização é fisicamente mesmo, eu organizo minhas camisas em casa por cor. Então, e o franchising... ele tem isso, né? E quando o primeiro impacto que eu tive naquela época do McDonald's, cara, é muito processo, é muito tudo certinho, o tempo de cocção das coisas, né? Não, Isso se mantém... Não é nenhuma coincidência, desculpa te interromper, Não, mas não é fica à nenhuma vontade. coincidência, né? Você começar a sua trajetória trabalhando só na maior rede de franquias que já existiu, né? Um grande exemplo de exato. tudo, grandes processos. Acho que talvez driveou aí, se é que driveou é uma palavra, driveou talvez a sua carreira. A escolha né? de hoje, exato, né? Mas enfim, lógico, brinquei, mas eu não vou contar toda a trajetória, mas e lá me despertou
muita coisa, assim, né? Eu fiz outras coisas depois que eu saí de lá, foi meu primeiro emprego, então me moldou para muita coisa que hoje eu tenho a maturidade para ver que me moldou para muita coisa que eu criei hoje, que eu faço hoje, né? Mas nesses últimos, para não errar, Jimmy, acho que acredito eu, 16 anos, foi efetivamente focado no franchising, nesse segmento, né? Então, e o que é muito bacana, eu sinto prazer nisso, é que eu passei por grandes empresas, pequenas, médias, grandes, empresas multinacionais, enfim, e de vários segmentos, mas na minha, quando eu olho, e essa pergunta que você falou, pô, você apresenta um pouco, tal, fala, vai muito ao encontro da minha... Passa um filme na minha cabeça, assim, sabe? De quando eu comecei... das coisas que eu aprendi, e aí literalmente uma evolução, assim, sabe? Uhum. Eu sempre falo que, né, hoje eu estou diretor na AZ, né? Uhum. Mas eu acho que é muito do que a gente traz no propósito, né, do podcast aqui, que é você ser, né? Mais do que você... eu sou X, Y, Z, mas hoje eu estou, né? Eu estou o diretor do Grupo AZ, mas o que eu sou é o meu propósito mesmo. Por isso que a gratidão de estar aqui, a gente debatendo isso, porque o ser é o que a gente carrega aqui dentro, né? Cara, E muito isso... legal. Na realidade, você trouxe um pouco do nosso até, do nosso slogan, digamos assim, né? De uma forma que nem eu tinha pensado. De fato, o ser é exatamente sobre isso, o ser mesmo, né? É para ter esse impacto profundo, como você falou. Sim, É isso, as pessoas, elas podem estar em lugares, mas elas não podem deixar de ser quem elas são. exato. Né? Então, em relação ao propósito dessa pessoa, é o que é o mais importante. E na realidade, só dando um adendo ao que você está falando, Uhum. talvez hoje uma das maiores crises que estejam acontecendo é a crise de propósito. Né? E tende a se piorar com a revolução tecnológica. Mas acho legal você ter falado isso, por quê? Porque você não só aprendeu lá no começo com franquia, mas você se tornou quem você é hoje. E você manteve, né? Então, te conhecendo, sabendo do seu dia a dia, eu sei que o que você fala é verdade. E você não mudou quem você é, e você não muda quem você é de acordo com onde você está. E isso é muito legal. Eu me coloco bastante. Eu falei para um grande amigo hoje, inclusive, né, uma frase assim, que eu sou um eterno aprendiz, onde às vezes eu ensino um pouquinho, né? Eu acho que é isso que eu carrego, e é isso que basicamente foi me moldando dentro do franchising, fazendo essa interlocução com a minha história profissional. E porque, meu, todo dia o franchising, ele te ensina uma coisa baseado na vida de outras pessoas que buscam a nossa marca especificamente, né, as nossas marcas especificamente lá no grupo, dentro do pilar de varejo que a gente tem, né, das 4 marcas que a gente tem, e essa interlocução das pessoas que buscam a nossa marca é muito interessante, porque são várias histórias, né? E ao longo da minha trajetória, muitas pessoas, muitos candidatos passaram sobre não, né? Mas sobre a minha gestão, o olhar, ou o trabalho, né? E times e pessoas, onde eu fui fazendo todo esse aprendizado. E isso é muito legal, né, cara? Acho que essa interlocução que eu falei novamente aí sobre o podcast, acho que é isso, né? De a gente levar para as pessoas que querem consumir esse conteúdo um pouco do franchising, mas falando um pouquinho do que é, falando um pouco dos cuidados que precisam ser tomados, enfim, e de tudo que a gente vai debater aqui, né? Então eu sou muito feliz de ter a trajetória que eu... Não só feliz da trajetória, mas feliz de verdade das pessoas que passam pela minha trajetória, né? Eu sempre falei que eu sempre falei que eu nunca fiz nada sozinho, e essa é uma pura verdade. Eu tive e tenho a sorte, se assim a gente pode chamar isso, de ter pessoas na minha vida onde foram me orientando, sabe? E até a maturidade que hoje eu tenho de falar assim, poxa, eu gostaria de ser igual, não aquela pessoa, mas aquela característica daquela pessoa. Puxa, aquilo aqui é legal, eu posso consumir para mim. Poxa, aquilo lá já não é tão legal, então eu vou passar. Então, acho que é isso, cara. É isso que me mantém esse propósito dentro do franchising. Eu acho legal quando a gente consegue de alguma forma transformar a vida da pessoa pelo franchising também, né? Quando dá certo, quando a pessoa também se motiva, porque não é uma coisa... como é que fala, cara? Tem um termo em inglês, eu não vou me lembrar o nome agora, tá?
que balanceia ali as duas partes. E o franchising tem isso. Checks and balances. Checks and balances. Exatamente isso. Aprendi com um grande amigo, inclusive. Que isso traduz também no franchising, que é, se o franqueador não fizer a parte dele, o franqueado também não vai fazer. Então, as partes precisam. O que é de responsabilidade do franqueador, o franqueador vai precisar fazer. E vice-versa, né? Isso. O franqueado também vai precisar fazer a parte dele. E as partes não podem ser trocadas, né? Cada um precisa fazer ali o seu checks and balances. Né? Eu acho que uma das coisas interessantes que você falou, que eu gostaria de mencionar, é assim, eu converso com muita gente. E existem muitas pessoas que, ao contrário do que você falou, não estão felizes com o que eles fazem, né? Você, ao contrário, disse, eu estou feliz com a minha trajetória. Muita gente não está. Inclusive, eu aconselho pessoas que falam, putz, eu gastei a minha vida inteira e hoje não estou feliz no que eu estou fazendo, né? Acho que isso talvez é uma das piores crises que podem acontecer, porque você investiu a sua vida inteira em algumas coisas para chegar no final e não estar feliz no que você está fazendo hoje, né? E já passou a vida, não tem... né? A gente só vive no presente, não tem passado e não tem futuro, a gente tem que viver o presente, né? Então, é muito interessante você falar isso, e eu acho que é legal entender o que manteve essa felicidade, né? E talvez não entrando no aspecto do que é felicidade em si, mas seria interessante entender, porque as pessoas hoje, existe um descompasso enorme entre as pessoas que se formam, né, na faculdade, ou enfim, fazem o que for, e exercem. Então as pessoas se formam assim. Acho que um grande exemplo disso é quando você entra num Uber, por exemplo. Né? Então, na crise que nós tivemos recentemente, onde existiu uma necessidade grande de arrumar um emprego, digamos assim, os motoristas de Uber, a Uber cresceu muito por conta dessa demanda que surgiu. E quando você conversa com eles, poxa, eu já conversei com executivos do mais alto nível que estavam fazendo Uber. Nada contra Uber, pelo amor, né? Ao contrário. Mas, talvez naquele momento foi uma necessidade, mas as pessoas com quem eu converso, talvez também estejam fazendo o que estão fazendo pela necessidade, mas não porque gostariam de fazer. Então a felicidade, ela não está em encontro com o que ela está fazendo naquele momento. Então dá uma dissonância de propósito, né? Que é as pessoas dizem, putz, o que eu devo fazer da minha vida? Aí a gente tem um problema. Então, quando eu ouço alguém falar, estou feliz com a minha trajetória, isso é muito legal. E talvez venha a pergunta, o que te manteve feliz nessa trajetória? Ó, Jimmy, assim, eu não vou te dizer que muitas vezes a gente, eu falando especificamente olhando minha trajetória, né, olhando até por fora, muitas vezes eu tive que falar assim, poxa, meu, será que é isso? Será que não é? Eu sempre me questionei. Porque também essa reflexão, esse questionamento traz o que você acabou de falar de propósito. Será que realmente eu tô ali no meu propósito? Será que é isso? Será que não é? Será que realmente esse é o meu propósito? Eu sempre me questiono, tá? Eu sempre me questiono. Mas, especificamente, diretamente, poxa, o que faz me manter, cara? É quando eu olho para alguns candidatos que se tornaram franqueados e que são amigos hoje, durante essa minha trajetória, e de alguma forma, e eu falei até isso hoje para um amigo, de alguma forma, e ninguém sabe, só você sabe que você foi agente transformador da vida daquela pessoa, pelo trabalho que você faz, por ser um trabalho sério, por ser um trabalho honesto, por ser um trabalho que tem verdade, por ser um trabalho, por exemplo, que muitas vezes na minha trajetória eu falei, cara, esse negócio não é para você, não vai. Não, meu, mas André, eu tenho dinheiro, cara, dinheiro não é problema, vamos, tal, não sei o que. Eu falei, cara, mas não vai, meu, isso aí você vai quebrar, você não tem perfil para ser franqueado. Vai dar outro podcast isso aí, se a gente falar esse negócio de perfil e tudo mais. Aliás, eu escrevi vários artigos sobre isso, tá lá no meu LinkedIn, falando exatamente disso, né? Sobre, poxa, ser franquia para isso ou para essa pessoa, mas enfim, não vou entrar nesse mérito, mas vou voltar aqui para o aspecto de que me mantém feliz. Acho que é um pouco disso, desse contato que eu tenho com as pessoas, porque são contatos de histórias, né? Escutar um pouquinho da história daquela pessoa, ver se a nossa, especificamente hoje dentro do Grupo AZ, se a nossa marca vai servir para aquela pessoa ou não. Então, o que me mantém dentro do franchise é isso, sabe? São as pessoas e os laços que a gente cria também, que é muito bacana. Mas, cara, é um mercado como outro qualquer também, que é duro, né, cara? Porque também não é tudo flor, nada são flores, né? Mas também, meu,
nada são espinhos. Então eu costumo buscar sempre, às vezes, o equilíbrio. Às vezes a gente, lógico, tem que dar um tiro maior, tem que sair correndo e tal, mas não lembrando que essa jornada, como uma. Né, eu adoro esporte, sempre vou fazer essa brincadeira aí. A nossa jornada não é um tiro, não é um sprint, né, cara? É uma maratona. Então, se eu atropelar, né, se eu atravessar ali o samba, como dizem, né? Se eu correr demais nos primeiros quilômetros, eu vou chegar lá no quilômetro, sei lá, o 30, nem metade, talvez os 22, vai me faltar fôlego. Então, eu acho que tem que dosar as coisas, né? Você acha que você se manteve no mercado de franquias ou franchising por conta dessa organização e processos? Porque no início você falou que, né, você sempre foi uma pessoa, ou você é uma pessoa muito organizada, que você organiza suas camisas por cores. E o processo de franquia, ele é um processo metódico. Né? É verdade. Sistemático, né? Onde você precisa, se você quiser os resultados que são aí prometidos, você precisa fazer as coisas by the book, né? Digamos assim. Você acha que você encontrou felicidade porque lá dentro de você já era uma pessoa organizada? E até em que entender, dando um passo para trás, de onde veio essa organização? Ou simplesmente, né, você foi bem ensinado, digamos assim? Ou por que você não pivotou no meio do caminho? Né? Por que você também não foi pro Uber, por exemplo? Entendeu? Não, Diego, foi assim, ó, olhando a minha trajetória, a primeira, vou começar de trás para frente. Olhando a minha trajetória, por que eu não fui por Uber, vamos dizer assim, né? Não que seja demérito, pelo contrário, né? Como você falou, cara, eu uso Uber todo santo dia. Na realidade, o Uber apenas como Não, um exemplo, mas porque assim, cara, depois que eu me enfiei dentro do franchise, cara, nunca mais eu saí. Aí eu fui querendo. Você falou a brincadeira aí, cara, mas aí eu conheço muita gente, então. Sabe, você vai ali, você tá vai sendo... aqui, cara. Imagina. É impossível, gente, é impossível Muito contato, entrar né? nos shoppings com esse cara. Todo mundo conhece ele. Todos. Todo comercial. Se bater não é foto, assim também, essa é você verdade. tá sendo modesto aí. Todo mundo querendo tirar selfie. É sério, é uma coisa surreal. Inclusive, pra negociar ponto no shopping, não pior. É assim, não porque é tão assim, celebridade não, que o pessoal fala, não, é pro gente, André. Não, isso aí, produção, por favor, edita isso aí depois. Isso aí, eu sei que o programa não é editado, mas edita isso aí, cara. Depois, até é louco. Vou ter que responder aí, ó. Até esqueci o que tava falando, cara, mas enfim, olhando sobre da minha trajetória, né, falando da onde vem essa base, sem dúvida alguma, cara, minha família, né, e eu vou falar um negócio aqui que depois minha irmã com certeza vai assistir o podcast e ela vai me matar, né, mas a gente tem o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma criação, mas eu sou extremamente organizado. Agora, minha irmã, na época que a gente morava junto, era super desorganizada, cara. Eu tô vendo duas coisas nesse momento. A sua irmã desligando o computador e a sua irmã te mandando uma mensagem. Exato. Daqui a pouco, não sei não, cara. Mas, enfim, eu sempre... Não sei, cara, de verdade. Eu sempre fui organizado, assim, não sei. Assim, um ponto, sabe, na história, quando você fala assim, não, aquele dia... assim, assado, assim. Mas talvez um pouco da minha concepção familiar, porque meu pai sempre também foi muito organizado, minha mãe também, sabe? Enfim, meu pai organizava, meu pai tinha uma coleção de gibis, cara, puta, sensacional, assim. Eu falo de gibi, né? O pessoal nem sabe o que é. Talvez seja o que é o gibi? Se bem não, olha aí no Google, se vire agora aí, ó. Mas enfim, ele tinha organizado. Depois eu conto essa história, é uma outra história também disso aí, mas ele é sempre organizadinho. Ele tinha em casa uns gavetões assim de escritório organizados, gibis, tá bonitinho. Cara, isso é muito bacana. Acho que, sendo muito direto, acho que a minha organização vem do meu contexto familiar, né? Sempre. Aliás. Não tem nem o que falar da minha família, cara, mas minha maior riqueza entra no lance do ser, né? E não, esse é o meu ser. Então, acho que isso, sem dúvida alguma, me ajudou e permeou minha trajetória, porque o franchising é isso, né? Se você trabalhar com franquia, vai no sentido de ser um processo, vai ser um trabalho processual. Não é um trabalho maçante, é processual, de ficar fazendo a mesma coisa todos os dias. Porque olhando o pilar de expansão, implantação e consultoria, nunca é o mesmo. O dia a dia nunca é o mesmo. Os processos normalmente são os mesmos, mas
uma história diferente da outra, uma franquia diferente da outra, as pessoas são diferentes. Num contexto final, a gente sempre vai falar de pessoas, né? A verdade é essa. Sim, com sempre certeza. vou falar de pessoas. Sim. Mas essa minha formação dentro da minha família, assim, me ajudou, lógico, e facilitou, sem dúvida alguma, quando eu comecei a me interagir dos processos. Como é que faz para fazer uma formatação de uma marca, para como você estrutura um processo de expansão, como você estrutura um processo de uma marca, como você monta uma apresentação, como você faz a implantação de uma loja, ou como você estabelece alguns KPIs lá para poder fazer com que aquele franqueado lá no seu campo, na área de consultoria de campo, vá fazer conforme o próprio franqueador está dizendo que ele precisa fazer, porque é isso, né? O know-how, o que o franqueado está comprando é o know-how que o franqueador tem, né? Então, como você disse mesmo, by the book precisa ser seguido, senão não ia ter manual, né? Sim, com certeza. André, você estudou, você é formado em quê? Sim, eu sou formado em publicidade e propaganda, depois eu acabei fazendo especialização de marketing estratégico, e dentro da ABF, né, da Associação Brasileira de Franchising, eu fiz diversos cursos, diversos cursos mesmo na área, acabei me especializando nisso, né? Eu pergunto porque o seu contato com franquia, ele veio muito antes de você decidir o que você queria estudar. Você, com 15 anos, entrou para trabalhar no McDonald's. Então, exato. Em que momento que você, trabalhando no que você sempre trabalhou com franquias, né? Basicamente. Olhando minha trajetória, com Sim. certeza. E aonde que nessa trajetória você decidiu entrar no marketing, por exemplo? Você queria atuar no ramo de franquias com o marketing ou você fez marketing por quê? Não, na verdade foi assim, ó. Foi o que me dava. Hoje você tem diversos cursos voltados para o franchising, né? Especializações. Hoje você tem as MBAs, inclusive de grandes amigos que dão aula lá, que eu tenho esse contato, que tem essas cadeiras acadêmicas, que hoje você tem. Mas naquela época não tinha nenhum curso, não tinha nada assim. Especificamente no âmbito acadêmico. Você tinha logo os cursos da BF, né, que é um baita celeiro de bacana mesmo, de educacional, mas você não tinha nada como uma faculdade, é isso que eu quero dizer, né, nesse âmbito acadêmico. Então, como eu tinha, naquela época da faculdade, cara, esse mundo do marketing, da publicidade, da propaganda, sempre me encantou. Sempre foi muito... E eu teve uma época que, logo que eu me formei, eu cheguei a atuar numa agência, cara, de um grande amigo meu, inclusive, meu irmão, na verdade. A gente trabalhou juntos, tive essa oportunidade. Mas, como eu já tinha uma base comercial muito grande de mim, assim, já tinha trabalhado em áreas comerciais tal, e isso sempre me encantou, eu já tinha começado uma trajetória, eu falei, poxa, para começar tudo do zero, cara, será que será que não é? E o mundo da publicidade, eu nunca quis ir para agência especificamente, assim, sabe? Trabalhar numa agência de publicidade formal, qualquer outra coisa, assim, porque, não sei, cara, eu não me sentia confortável. E aí eu falei, cara, vou investir. E aí, por uma oportunidade, convite de um... Na verdade, não foi nem convite, cara, foi um projeto que uma amiga minha tava tocando. E aí ela falou, cara, por que você não olha isso aí, meu? Tem muito com seu fit, tem muito com... E eu nunca tinha entrado em contato com esse mercado do franchising, né? E aí foi isso, acho que se eu não me falha a memória, em 2010, 2008. Logo que eu saí da faculdade, assim. Logo um pouco que eu saí da faculdade. E aí eu falei, poxa, esse negócio é legal, cara. Aí dali pra frente, cara. Foi embora. Foi embora. E eu tenho amizade com a primeira empresa que eu trabalhei no franchise, eu tenho amizade com o dono até hoje, cara. Ah, que legal. Até Na hoje. verdade, essa era uma das minhas perguntas pra você. Me fala o nome de algumas empresas que você passou e talvez nessa sua trajetória, quantas lojas você já participou de abertura? De abertura participei, cara, seguramente. Aí, de abertura, expansão, de coordenar, umas 500 lojas, acho, assim. Que bacana. Bastante tempo, né, cara? Porque você vai abrindo, aí você abre 50 ali, 100 ali, 20 ali, 200 ali, sei lá. Porque, lógico, né? Isso não tá 100% no meu chapéu. Claro. Eu sempre tive um time, sempre não, né?
voltando à trajetória, eu comecei sempre como analista, depois de analista, coordenador, consultor de expansão, coordenador, gerente especificamente de uma área, depois nacional, enfim, até chegar até hoje, né, cara? E quais algumas marcas que você já Poxa, eu trabalhou? trabalhei no Grupo Bittencourt, trabalhei, que foi bem legal lá trabalhar também, como diversos, lá eu trabalhei, foi uma baita escola também, cara, não tem como negar, né, dentro da Bittencourt é uma baita escola, que me propiciou também trabalhar com várias marcas nacionais e internacionais. Trabalhei em projetos internacionais olhando o mercado de fora para trazer marcas para dentro. Trabalhei na L'Occitane também, que foi uma baita marca legal, cara. Tenho amigos até hoje. No mercado de tecnologia, a OMI, né? Depois, antes de assumir tudo que eu venho construindo junto aqui no Grupo AZ. Trabalhei... Poxa, cara, resgatar aqui... trabalhei no Banco Omni, trabalhei na primeira marca de franquias de câmbio do Brasil, que foi o Grupo Fita, cara. Esse projeto foi um projeto muito bacana, cara, que me ajudou muito na minha evolução profissional. Trabalhei no mercado de esportes também, cara, na Meutex, na época lá trabalhando o segmento de esportes lá com o time, né, quando foi aquele boom dos esportes. Enfim, Eu te dá pergunto. outro podcast também, Não, se a achei gente for super falar. legal. Na verdade, assim, eu tô te perguntando essas coisas, né? Não só pela curiosidade de saber mais da sua história, mas para as pessoas que estão nos assistindo, elas também que queiram entrar e fazer alguma coisa nessa área, não digo nem como empresários, mas, Aham. poxa, eu quero trabalhar na expansão de franquias, né? E escutar, pô, abrir 100, 200 lojas, parece algo surreal, né? Mas não aconteceu da noite pro dia e eu tô Não, não. mostrando aqui qual foi a sua trajetória. Então, você começou lá atrás aos 15 anos no McDonald's, depois você estudou, você foi ver Sim, sim. marketing, etc. E depois trabalhou em diversas empresas então assim o sucesso que você tem hoje, né? Ele não aconteceu da noite pro dia. Então alguém que queira trilhar esse caminho que você trilhou é o porquê eu estou perguntando um pouco da sua história. E me Uhum. parece que foi um caminho super legal que você seguiu, né? E nesse meio do caminho, Jimmy, sabe uma coisa legal? Você falou, você brincou aí Ô, esse cara conhece todo mundo, não sei o que, não sei o que. Mas nessa trajetória você vai criando laços bacanas, assim, sabe? Então você está numa marca hoje, né? Como eu tô no Grupo AZ, cara. E aí você tem amigos em outras marcas que você também pode fazer um bench, amigos de verdade, onde você pode levar uma solução que às vezes a pessoa nem tá esperando, e você trocar isso é muito legal. Você vai criando, lógico, né? O mercado, passou da porta para fora, ele é cruel, né, cara? Mas você sabe as pessoas que você pode contar, as pessoas que você pode se relacionar, que traz também, de repente, uma solução para você. Puxa, eu não tinha pensado nisso, cara. Puta, olha, isso aqui, aquilo que o cara tá fazendo naquela marca, serve pro meu negócio também. Se eu adaptar aqui, poxa, trazer uma experiência, puxa, isso vai deslanchar também o meu negócio. E aí vai, cara. Isso é muito legal também, meu. Que Muito legal. bacana. Essa sua experiência toda culminou em você hoje ser o diretor de expansão do Grupo AZ. Uhum. Quer falar rapidamente sobre o Grupo AZ? O que você Lógico, faz lógico. lá? Por que você está lá? Qual que é o propósito? Lógico. Bem, o Grupo AZ, como é que eu vou falar do Grupo AZ, cara? O Grupo AZ se formou, na verdade, na concepção de 4 marcas, tá? Onde a gente tem eu vou resumir assim, ó, a gente leva experiência para o nosso cliente, a melhor experiência para o nosso cliente. Eu falo que, né, o nosso CEO, ele fala que a gente tem que criar uma Disney descentralizada, e isso é muito verdade, cara. Por quê? Porque a gente consegue prover um serviço para o nosso cliente de uma forma meio que 360, tá? Então, hoje a gente investe no mercado de entretenimento, gastronomia, pet e estética automotiva. Então, hoje a gente tem a Urban Motion Parque de Trampolins, a gente tem Café Kiwi, a Jet Wash, que é a estética automotiva, e a Urban Motion Pets, tá? Poxa, André, o que tem tudo a ver isso? Meu, você falou de 4 negócios e onde esses negócios se convergem? Pensa assim, ó. Você entra num centro comercial, seja shopping, seja onde for, e aí você consegue deixar seu carro lavando com a melhor qualidade, com os melhores produtos. Enquanto seu carro lava, você deixa seu filho brincando dentro de um dos nossos parques, com uma experiência sensacional, muito bacana, experiência Disney, que a gente fala. Enquanto seu filho está brincando, você pode deixar seu pet
num nosso parque, que é um parque especificamente para cachorro, onde você vai deixar lá até com a possibilidade de festa para esse cachorro e com uma experiência de banho e tosa sensacional, recebendo ali que hoje, querendo ou não, eu falo que o pet hoje, ele não é um pet, mas ele é um ser da família, né? E aí, enquanto você espera tudo isso, você senta no nosso café e tem uma experiência muito gostosa, né, com o nosso café. Então, é onde esse processo ele se fecha como um todo. Hoje, especificamente, a gente tem os parques e a estética automotiva já aberta. Então, você que está assistindo a gente lá, aí deixa o seu... Depois que você vai falar lá, deixa o seu like e tudo mais, mas deixa no comentário aí, a gente deixa o nosso link para você poder fazer parte do mundo do Grupo AZ, das nossas marcas, não só de negócios, mas também de experiência como cliente. Então, é um pouco disso, cara, que a gente faz dentro do grupo. A gente tem outras frentes, né, dentro do grupo como um todo, mas esses são dentro do nosso pilar de varejo, é isso que a gente tem, e dentro ainda desse pilar de varejo a gente tem outras empresas que dão sustentabilidade para esse motor do varejo do nosso negócio acontecer, que é o buffet, a construtora é nossa, a gente constrói o próprio parque, toda a alimentação que é colocada dentro do parque também é nossa, a franqueadora é nossa, a agência que faz esse movimento de festas e de venda especificamente também é nossa. Então a gente meio que cria um motorzinho ali para dar essa sustentabilidade para todas essas marcas. Cara, que legal. Obrigado por compartilhar. Eu confesso que se eu comentar qualquer coisa sobre o Grupo AZ, eu vou enviesar, né? Eu tô tomando cuidado aqui, né? Sim, mas eu achei super legal você falar, porque eu não queria falar do Grupo AZ Justo. como empresário, mas eu queria que você trouxesse como experiência de expansão mesmo, que eu acho super legal. E eu queria aproveitar toda essa sua experiência, né? Primeiro, muito obrigado por compartilhar, baita história, gigantesca, e não é à toa que você hoje está no Grupo AZ, né? Mas eu queria talvez trazer uma notícia de mercado como um contraponto do que o mercado de fato está apresentando. Sim. Que é o seguinte, se você recentemente, se eu não me engano foi em junho agora, saiu inclusive na Exame, a gente pode ver aqui, a Feira da BF reúne mais de 400 franquias com modelos a partir de R$5 mil. Uhum. E no teor da notícia... me passou a sensação de um mercado muito promissor em crescimento, né? E o que me preocupou. Por quê? Porque, mais uma vez, tem uma discordância aqui, que é, hoje em dia, a economia ela tá volátil, tá incerta. As pessoas... E talvez a mão invisível da economia, né? O que as pessoas acham que vai acontecer... piora esse cenário. Eles tomam decisões não no que acontece, mas no que talvez aconteça, né? Que é essa invisibilidade que faz a economia acontecer. Nessa incerteza, hoje, nos bancos que te pagam aí, nas caixinhas, por aí, 1% ao mês, 1,5% ao mês, se você travar um pouquinho e etc., isso é um retorno muito atrativo, né? Então, ao mesmo tempo em que eu vejo uma notícia dessa que fala o mercado está crescendo, existe uma grande oportunidade, né? Gasta pouco e ganha muito, etc., ao mesmo tempo eu estou vendo pessoas que a economia incentiva você a não tirar o dinheiro do banco. Né? Então, olhando para isso, na sua visão, como que está o mercado? Porque eu vejo isso e vejo um problema. A pessoa tirar o dinheiro do banco para colocar numa franquia é de fato risco. Mas como que mitiga isso? Como que está de fato... me fala um pouquinho da sua sensibilidade, digamos assim, sobre esse tema. Lógico. Cara, eu tava... Primeiro de tudo, cara, eu bati o olho aqui na foto, cara. E você vai falar que é loucura, mas eu encontrei aqui 2 conhecidos na foto. Não, para. Eu não vou apontar aqui, cara, que eu não quero. Não vai me dizer que você tá aqui nessa foto. Não, eu não tô, cara, eu não tô. Mas eu bati o olho ali, ó, já sei quem são, cara. Então aponta aqui. Não, mas eu só Poxa vou... vida, eu não acredito. Enfim, fazendo... Depois Deixa eu falar você falando eu quero contribuir com um negócio aqui. Você falou de patrocínio, já vou fazer uma merchan aqui, cara, da Tintas MC. Ô, Ana,
Lucas, patrocina o pessoal aqui, ó, do podcast, por favor. Não, mas se for assim, Já conheço sobe aqui, ali, ó, tem a BF também. É, a BF, Você é falou verdade, tão bem meu. da BF, a Não, BF, é verdade, por favor, meu. Não, vem aqui realmente, falar com a gente. cara. Primeiro que vocês vão vir aqui falar com a gente. Segundo, estamos abertos ao patrocínio. Muito É obrigado. verdade, cara. Aliás, meu, bem colocado você falou, cara. Aliás, a BF nessa questão, realmente, pô, seria legal trazer um pessoal da BF aqui. E eu estive lá recentemente, semana passada, a gente tem se aproximado bastante da BF, porque, cara, é um baita celeiro realmente não só de network, ali a gente consegue fazer bons negócios ali entre as próprias marcas, enfim, e tudo mais. A gente também tem uma linha dentro do Grupo AZ de fornecimento de produto. Como é que é o nome da pessoa na BF que a gente precisa conversar? Poxa, cara, tem me fala hein, uma meu. pessoa. Putz, não, meu, pera aí, eu preciso... Não tem problema. Então é o seguinte, Eu não vou me colocar em saia não justa, tem problema, não, cara. não tem problema. É o terceiro merchan da BF que ele faz hoje. Então, a BF, A por BF, favor, é verdade, venha hein, conversar ABF, com a ó, gente. por Mas favor, vamos hein. lá. Mas vamos lá. Ó, Jimmy, falando sobre a sua questão, sobre a pergunta que você trouxe, cara, e é super pertinente essa pergunta, de verdade, porque assim, o mercado de franquia, ele nunca parou de crescer, tá? Nunca parou de crescer, mesmo pô, André, mas e a pandemia, como é que foi? Meu, a pandemia é um caso à parte, da história do mundo em tudo, né, cara? Acho que a gente tem que, como é que o pessoal fala? Vem o editor da vida, né, e corta, assim, mas é um pouco disso, então tem que ter um pouco de cuidado aí para poder falar um pouco desse período do franchising dentro da economia. Mas o meu franchising nunca deixou de comprar, cara. Nunca deixou de crescer, porque... Sabe o lance do que falou do processo? Uhum. É isso. Porque tem processo, se você pegar todos os números de mortalidade, natalidade de empresas e tudo mais, acho que esse é o termo certo, né? Se for esse o termo certo, acredito que sim. Mas você vai ver que sempre tem a tendência de crescer. Cara, porque tem alguém ali, que é o franqueador, que vai falar, cara, não vai por ali. Não vai por ali porque o pneu vai furar. Mas aí eu queria fazer um contraponto ao seu argumento, que existem franqueadores e franqueadores. Ah, não, fato. Porque a gente olhando a matéria natural. aqui, tá escrito assim, ó, modelos a partir de 5 mil. E eu já vi, inclusive, exato. empresas e franqueadores que nem um comércio próprio eles têm. Não, eu concordo plenamente com você, plenamente, assino aí onde você quiser. Como também existem, enfim, é verdade, assim, é fato. Existem franqueadores e franqueadores, entendeu? Existem como pessoas e pessoas, como existem, enfim, vários outros segmentos também, da mesma forma que os caras ali vão fazer de qualquer forma, para vender o produto de qualquer jeito e não importa o que for, e o cara vai fazer daquela forma mal feita. Mas, Não, e assim também, né, desculpa interrompê-lo, mas acho que como é um bate-papo, lógico, pode ficar à vontade. não só bons e ruins franqueadores, mas bons e ruins expansores, se é que isso é uma palavra. Porque sim, existem é diversas verdade. empresas. Tem empresa que, de fato, vai lá, enxerga o potencial do negócio, analisa e ajuda a expandir. Tem outras que fazem por fazer e coloca qualquer franqueado, e aí o cara vai, gasta o dinheirinho que ele tinha, É verdade. quebra, Concordo. porque o cara que estava expandindo fez a qualquer custo, né? O cara vendeu a taxa de franquia dele, enfiou no bolso e foi embora, né? Exatamente. E tem alguns que só vivem Exato. de vender taxa de franquia. Então, Sim. eu trago essa provocação porque é um tema perigoso, né? A gente tem pessoas que, por exemplo, falando poxa, alguns perderam o emprego, tem aí uma rescisão para receber, ou talvez é o dinheiro da vida da pessoa, né? E aí é o sonho, né? A pessoa compra esse sonho, é a Disney dele. Na realidade, é o sonho também de não ter aquele trabalho CLT, digamos assim, né? Pô, aí a pessoa vai lá e coloca o dinheiro acreditando que existe um processo, e na realidade ele caiu como diria meu pai, ou talvez meu avô, no conto do vigário. No conto do vigário, é verdade, cara. Eu tive um diretor, cara, que é um grande amigão meu até hoje, que ele me falou uma coisa que eu carrego sempre pra vida, eu levo pra vida. Não só a grande amizade que a gente tem, né? Mas que se formatou dentro no franchising. Ele falou, cara, a gente não tem o direito de brincar com o dinheiro da vida das pessoas. Eu falei isso até em um outro podcast que eu fui falar sobre franchising, e é uma verdade, cara. Eu só colaboro com o que você trouxe. Mas esse lance o franchising sempre cresceu, sempre vai crescer, porque tem processo, enfim, tem um pessoal sério que tá aí por trás dessa segmento de chancela, mas o que você comentou sobre as incertezas, essas intempéries, o Brasil, você sabe disso, cara, mais do que ninguém, sempre um grande empresário, sempre teve esse lado, conheço bastante sua trajetória, sabe, você teve sempre esse lado de empreender e tudo mais, cara, empreender no Brasil não é para amadores,
Exatamente. Você sabe disso, sabe a dificuldade que tem e tudo mais. Então, basicamente, a gente nunca teve uma vida no Brasil de certeza. Pelo contrário, né? Muita incerteza. Quando a gente... né, eu estava lendo uma matéria esses dias que falava sobre, né, até a capa da matéria era, tinha uma capa super famosa, acho que saiu, não sei que revista que foi, que era o Cristo subindo, assim, Sim, como... verdade. não sei se foi a verdade. Forbes, acho que foi a Sim, sim, Forbes, sim, acho sim. que foi a Forbes, Eu tá? acredito que tenha sido também. E depois a mesma Forbes colocou como ele caindo, assim, Sim. sabe? Então, o Brasil é isso, meu. Tem essas depressões econômicas e tudo mais. Mas, cara, eu falo que sempre, assim, independente de A ou B, não vou nem entrar nesses méritos de A ou B, desses processos políticos, mas a gente sempre teve uma depressão econômica ali. Teve gente que tá bem, tem gente que não tá. Olhando pelo viés do franchising, olhando por esse prisma do franchising, cara, o franchising sempre foi uma válvula de transformação. E uma válvula, não vou falar de escape, mas uma válvula onde muitas pessoas que saíram do CLT ou porque perdeu o emprego, ou porque tá cansado do emprego, seja o que for, tá? Seja o que for, seja Sim. qual for o motivo da pessoa. Ele olhou e falou assim, cara, esse negócio aqui é um negócio que eu posso investir com certa segurança. Certa segurança. Porque, cara, por que certa segurança? Por N situações, que daria outro podcast, Sim. né? Porque você tem que ter ali seu passo a passo, você tem que analisar a franquia, você tem que fazer toda a lição de casa para dizer assim, poxa, legal. E mesmo que você faça toda a lição de casa, a responsabilidade vai ser sempre do franqueado, da pessoa que vai abrir o seu ponto lá no dia a dia, vai estar com a barriga no balcão. Se a pessoa não fizer o papel dela, o franqueador, ele não vai acordar cedo para bater na sua porta e dizer, cara, você precisa manter o logo dessa forma na fachada. Ó, você precisa fazer esta alimentação dessa forma. Ó, você precisa ter uma padronização dentro da sua rotina, da sua franquia desta forma. Você precisa expor o produto lá no visual merchandising, fazer o seu visual merchandising ou dentro da sua gôndola, assim, desta forma, entendeu? Então, essa é uma responsabilidade que o franqueado tem, né? E que o franqueador, ele precisa cada vez mais capacitar também para poder trazer esse know-how e fazer esse negócio acontecer. Então, dentro desse cenário, eu acho que de todas essas dificuldades, vejo que o Brasil, ele sempre vai ter essas depressões. O mercado do franchise é um mercado sólido, sim, onde, dependendo do perfil do candidato, ele pode se dar bem também, porque eu sempre falo isso, que às vezes o cara é muito empreendedor, cara, não vá pro franchising, porque ele vai querer fazer as coisas do jeito dele, você nunca viu nenhum McDonald's de outra cor. Exato. Né? O logo do McDonald's sempre vai ser amarelo. Sempre vai ser amarelo. O franqueado, ele não vai acordar num dia e falar, puxa, essa cor desse logo aqui tá legal, acho que vou pintar de verde. Ele não vai fazer isso, entendeu? Então ele pode inovar, mas dentro daquele... Eu acho excelente, né, o que você está falando. Dentro do... E eu digo por quê. Muitas pessoas acham que comprar uma franquia é a carta de alforria. Exato. Né? Exato. Agora eu não tenho mais um emprego. É. Você pode não ter um emprego, mas você tem um trabalho. E esse trabalho demanda talvez mais diligência e mais organização do que quando você era CLT. Porque, de fato, se você não levantar de manhã para poder trabalhar, ninguém vai. Ninguém não vai ter um outro parceiro, a não ser que você tenha uma pessoa muito boa tocando o seu negócio para você. Mesmo assim, é complexo. Então, acho que, tendo dito tudo isso, a pergunta é: devo deixar o dinheirinho na caixinha dos bancos que me pagam 1 a 1,5% ao mês? Ou, por que eu deveria investir em uma franquia? Essa era a segunda parte da minha resposta, que também vai muito ao encontro com o tipo de perfil, tá? Muito, muito. Porque assim, ó... Por que perfil? Por que perfil? Se você pegar os seus investimentos e deixar o seu dinheiro no banco, cara, você tem um perfil de investidor. E ele vai te render certa quantia ali
Por um certo tempo. Exato, entendeu? E você não precisa fazer absolutamente nada. Sem dúvida alguma, dentro do franchising, você consegue ter oportunidades de rentabilizar o seu dinheiro maior, porém, você vai precisar trabalhar para que essa coisa aconteça. Não à toa, a gente pode ter, eu posso te citar inúmeros grupos que se formam, grupos econômicos, inclusive até de investimentos, de empresas voltadas para esse segmento de investimento e tudo mais, que formam núcleos ali de pessoas com poder aquisitivo bacana para montar ali um fundo de investimento para investir em várias franquias. Porque sabe que montando lojinhas, né? Sim. Que tem um amigo que fala as lojinhas, você vai rentabilizar melhor seu dinheiro. Mas vai muito ao encontro de perfil, cara. Porque às vezes se o cara tem um perfil, se o cara não quer se arriscar. Por isso que eu falo de perfil, eu vou bater bastante nessa tecla. Se o cara não quer se arriscar tanto e ele não for ter um perfil mais corporativo, ele não vai. Puxa, é aquela coisa de falar, se eu perder essa grana. E entra no que você falou do dinheiro da vida das pessoas, né, que eu não tava comentando. Se a grana da vida do cara, investe num pedaço, entendeu? Não investe em tudo, assim, pra você perder o que você vai perder, né? Ou melhor, não perder, mas esse não é o termo certo, mas se arriscar tanto, entendeu? Mas sempre vai sobre perfil. Agora, se é um perfil, cara, que você quer multiplicar a sua grana, se você quer ter negócios que você tenha ganho um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Este é o exemplo muito, inclusive, dos multifranqueados, dos caras que tem 10, 20, 30, 50, 70 lojas, 100 lojas, tem multifranqueado. E multimarcas. Exatamente, entendeu? Você tem um cara que é monomarca e o cara que é multimarca, entendeu? O cara tem 42 restaurantes de uma certa marca, ou o cara tem 102 lojas, mas ele tem 10 de calçado, 20 de vestuário, tem 4, 5, 10 parques, igual do nosso, do Grupo AZ. Enfim, aí tem essa diversificação, né? O que você falou sobre perfil é tão importante que, assim, você sabe muito bem, nós temos diversos comércios em diversos shoppings. E por muitos anos, né, eu acompanho esse mercado, né, tendo comércios em diferentes lugares, de lojas que abrem e fecham. A gente sabe historicamente que no Brasil o índice de abertura e fechamento de empresa, né, o LTV, né, Sim. O quanto que elas ficam abertas é um período muito curto. E às vezes são lojas de marca e lojas de não marca. Então, às vezes não depende da marca que você coloca, depende do empreendedor. Que não pode ser tão empreendedor. Né? Depende da pessoa que vai estar trabalhando. Então, eu acho que do que você falou, uma das dicas principais é tenha certeza que você tem o perfil de franqueado. Exato. Não é o perfil de empreendedor e não é o perfil de quem não quer trabalhar, que saiu do CLT. É o perfil de franqueado. E o perfil de franqueado é uma pessoa que vai levantar de manhã, vai trabalhar, talvez vai trabalhar mais do que CLT, mas que você tem o seu próprio negócio e que eventualmente pode até se transformar num multifranqueado. Obviamente não é para todo mundo, mas para quem quer ter alguma coisa com um retorno bacana, etc., e eu corroboro com o que você falou, é uma ótima diversificação. Total, cara. Eu vou falar porque vou enviesar? Lógico que vou enviesar. Mas porque, cara, eu tô nesse segmento há anos, entendeu? Há anos. Então você vê gente que tá... Enfim, você vê, é natural aí, né? Tem muitos franqueados, muitos multifranqueados, master franqueados. O cara tem franquia aqui, tem franquia fora do país. E o cara vai, cara. Entendeu? O cara vai multiplicando o seu pote ali. Muito legal. Então, como uma, talvez, maneira de diversificar, não utilizar o dinheiro da vida da pessoa e ter certeza que você entra em alguma coisa que você gosta. Exato. Por isso que hoje o grupo que a gente tem, ele tem essa característica, né? Então, por que Grupo AZ? Porque hoje a gente tem... Já fazendo meu merchan aqui, né? O Grupo AZ, patrocina o podcast aqui. Exato. Hoje a gente tem negócios de partem aí de 200 mil até 2 milhões, né? Até não, né? Enfim, depende do tamanho do parque que a pessoa quer montar, mas embora o nosso, falando característica técnica ali, o nosso parque ali está entre 400 e 500 metros quadrados, mas não muito mais do que isso.
Senão começa a inviabilizar. Então esse é o tipo de cuidado, inclusive, que a gente tem com os nossos negócios, entendeu? Pra dizer, falar, puta, não, cara, o nosso negócio é esse. A receita do bolinho do sucesso é essa. Vamos fazer a receita, não à toa que o negócio tá perdurando aí há anos, falando de Urban Motion, inclusive. Mas enfim, isso aí também é outro podcast. Cara, podcast. é sensacional, tá? Um papo super gostoso, super legal. Aprendo com você. Não é à toa que você tá aqui, né? Não é à toa que a gente trabalha juntos, inclusive, né? Então tem sido muito, muito bacana esse bate-papo contigo. Mas eu queria trocar um pouquinho de assunto. Agora que a gente falou bastante, acho que foi bem rico, né? Nesse curto período de tempo, acho que você deu uma aula de franchising aqui pra gente. Então, muito legal, agradeço. Inclusive, é onde eu assino aí, eu vou comprar minha franquia contigo. Que isso. Te ajudar a bater Pra meta. Cara, não tá fácil, mas vamos lá. Eu conheço o cara que cobra essas metas, então com certeza eu imagino que a pressão não é baixa. Tá louco. Mas eu queria falar sobre outra coisa. Uhum. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou apaixonado por carro. Adoro carro, enfim. E eu quero trazer um pouquinho disso, né? Do lado pessoal do André. Tá. Então, você contou a sua experiência desde moleque, se você me permitir falar assim. Lógico, por até favor. agora, uma trajetória incrível, muito bem sucedida e etc. Mas voltando lá para os seus 18 anos, se você gosta de carro, não? Adoro. Tá. Gosto de motor, né, meu? Brasileiro, Tem quem gosta, né, cara? ando de moto, gosto de moto. Enfim. Mas eu gosto de motor, cara. Carro é espetacular. Que bom, também. Se você fosse um carro aos seus 18 anos, qual carro você seria? Qual carro seria? Com certeza um Gol GTI ou um GTS. Um GTS é um GTI, cara. Caramba, com certeza. Nos anos você 90 desenterrou, lá, hein, cara. Que isso. Você acabou Banco de falar Recaro, a cidade aqui, cara. Banco Recaro. Você é Caramba, louco. o GTI vinha naquela cor clássica, o primeiro que saiu, né? O Exato, azul. o cara. azul, exatamente esse. Era o cara. quadradinho ainda, né? E saiu o GTS, cara, era assim, você olhava na rua, você tinha o GTS geralmente era vermelho, né? Tava escrito GTS no lado, na coluna. Esse é o GTI. Aí você olhava, GTS. pô, do GTS pro GTI, era do esportivo pro super esportivo. Era fantástico. E naquela época, o primeiro que saiu, vinha com aquela roda com a gotinha de água, sabe? Sim. Lembra sim, disso, sim, cara? sim. Isso os primeiros. Que inclusive hoje custa mais que carro zero. Não, então, eu ia falar isso agora, cara. Naquela época eu era moleque, né? Não podia comprar, cara, porque por motivos óbvios, e hoje continuo não podendo comprar, né, cara? Porque, meu, você vê. Não, brincadeira da parte, mas. Você virou vê carro, exato, cara. Você vê GTI ou o próprio GTS sendo vendido a 120, 100 pau, assim, fácil. sabe? Fácil. Pô. Enfim. Eu não sei se tá vendendo, mas estão pedindo. Perdão. Né? Mas, de fato, você sabe que eu Exato. cheguei uma vez pra um cara no shopping e eu gosto de elogiar o carro das pessoas. Porque como eu gosto de carro, quando você elogia, a pessoa fica muito feliz. Então, experimenta fazer isso. Experimenta quando você estiver na rua e ver um carro legal, fala, pô, que carro legal. Você vai ver que a pessoa faz o dia da pessoa. Aí eu cheguei pro cara, ele tinha um GTI desse, exatamente como você tá falando. O azul tava no shopping, estacionamento do shopping. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, cara, meu sonho é ter um desse, cara. Quer trocar na minha Porsche? Aí o cara falou assim, esse aqui eu não troco por nada. E o cara ficou tão feliz, cara, tão feliz, que é muito legal isso, né, cara? É muito legal. E isso traz... conecta pessoas, independente de religião... cara. De tudo. Eu falo que é a materialização de um momento afetivo, assim, sabe? É a materialização de um tempo, cara. Daquele tempo, daquele... É um ícone, Exato. né? Pra gente que gosta de carro, né? Falando especificamente aí do carro, mas para cada um é uma coisa, né? Enfim. É a materialização de um momento afetivo, cara. Não, e eu vou além, cara, que assim... O que muda, isso é uma frase muito antiga... O que muda a criança do adulto é só o tamanho do brinquedo. Exato. Pensa. Exato. Eu lembro até hoje de... Talvez a minha paixão por carros veio disso. De estar na cama brincando com as miniaturas que o meu pai tinha. Ele nem gostava muito que eu brincava, porque você vai brincar, vai bater e tal. Eu te entendo. Mas, na boa... Na minha vida, só mudou o tamanho do brinquedo. Ô, Jimmy, você falou dos brinquedos de batendo e tudo mais. Eu coleciono... Enfim, eu tinha até mais, enfim. Acabei doando lá.
Mas eu tenho até hoje os meus Hot Wheels Uhum. lá no escritório, em casa, no escritório, que nos box lá, que, cara, minha filha Não pode não mexer. mexe, cara, não mexe. Ah, podem falar o que quiser aí, mas ela tem os brinquedos dela lá, os meus estão lá guardadinho, meus carrinhos. E eu tinha uns amigos que iam em casa, cara, e qual que? Aí volta o lance da organização. Eu organizo, eu tenho lá a série da Ferrari, eu tenho lá. E a minha coleção é baseada nos carros que existem. Então tem as Uhum. Lamborghinis, enfim, então. E tudo por cor. Começa por cor também. As Ferraris, Igual as suas vermelho, camisas. pá. Exato, os carros da. E aí os caras vão lá em casa, às vezes, abre lá e troca de lugar assim, ó. Puta, mas enfim, já é Sei pros bem. meus amigos aí. Talvez só para finalizar essa ilustração, o carro que a minha esposa foi ao buffet, Aham. eu mandei fazer uma miniatura idêntica. E eu tenho na minha casa, no móvel da minha casa, uma foto da gente na frente do buffet Aham. com o carro, né? Uma foto super legal. E o carrinho que eu mandei fazer na mesma cor, tudo igual, na frente. E aí, quando alguém vai limpar a casa, por exemplo, e mexe naquele carrinho, cara, eu fico muito bravo, cara. Eu chego em casa e falo, "Ah, quem que mexeu Alguém aqui? mexeu aqui." Alguém mexeu aqui. Mas enfim, se você fosse um carro hoje, você seria o quê? Ah, cara, de bate pronto na ponta da língua aqui, Audi RS6. Caramba! Audi cara, eu Pegou tive. pesado agora. Cara, eu tive a oportunidade por um. Você vê como é que eu vou voltar de novo na tecla da materialização do momento afetivo. Eu tive um presente de um amigo de me levar pra conhecer esse carro, cara. E como é que foi a sensação? Não, cara, a sensação parece que você tá num, sei lá, pra mim, tá? Cada um, volta a dizer, cada um tem suas peculiaridades, mas pra mim é a sensação de você estar dentro de um avião, assim, dentro de um, parece que o carro te abraça, assim, sabe? Eu diria que é você estar dentro. Eu conheço o carro. É você estar dentro de um avião numa tempestade. Porque a hora que você Cara, liga aquele carro, parece um trovão, parece cara. um trovão, cara. Nunca tinha entrado na RS6, né? Eu adoro, sempre gostei desse perfil de Station Wagon. Mas quando eu entrei no carro e liguei o carro, cara, Sensacional. nossa, até arrepia, cara, porque então eu seria, nos dias de hoje, né, o RS6. Olha que interessante. Você aos 18 era um GTI. É. Você aos... Aos 45, pré 46, anote aí, meu aniversário. Que dia que é? Dia 4 de outubro. Ó, pra todos o que eles fez o merchan aqui, ó, manda presentinho pra Manda ele. parabéns 4 aí, meu, de pelo amor de outubro. Deus. 4 de outubro, Exato, meu. ele vai lembrar, hein? Não, eu vou lembrar com certeza que é o dia que eu mais amo na minha vida. Se juntar todo mundo que tá acontecendo, que tá aqui, ó, na produção, as 1.383 pessoas que estão aqui esperando. 84. 84. Acabou de juntar ali pro autógrafo do Jimmy. Não vai dar a vontade que eu tenho de fazer aniversário. Adoro aniversário, cara. Mas olha que interessante. De um GTI que eram 2 portas, 4 lugares que era difícil entrar atrás, para uma Station Wagon que continua com o mesmo espírito do GTI, Exato. mas que agora cabe à sua família. Exato. Então é engraçado como a gente passa, né? Algumas coisas a gente permanece. Sim, que talvez sim, tá na sim, nossa sim. essência, tá naquele nosso propósito, tá onde a nossa felicidade está. E outras, elas vão se modificando ao longo da vida. E talvez, por última pergunta, aos 80, se você ainda estiver dirigindo, ou 70 e poucos anos, qual seria que carro você seria? Poxa, Edmil, é engraçado você fazer essa pergunta, porque não sei, cara. Eu não sei. Eu não sei que carro que eu seria. Talvez nem os carros vão ser mais sabe, iguais. Né? Cara, porque assim, quando você foi falando, veio de bate-pronto uma, porque carro sempre foi. Lógico, vem o lance de carro de desejo, né, também, e porque, sem dúvida alguma, eu acho que eu tô numa maturidade hoje legal, assim, sabe? Eu tava escutando até um próprio podcast sobre qualidade de vida, estilo de vida, que aos 50, né, desse período de idade que eu tô, vamos dizer assim, de 45, 50, é a metade da vida, porque com certeza, meu, você vê aí a quantidade de gente que tá vivendo aos 100 anos, 90 anos e por aí, e tá cada vez mais dentro de uma qualidade de vida boa, né? Porque às vezes é triste também, né, cara? Eu passei recentemente esse processo dentro da minha família, porque às vezes é difícil você ter um ente querido que
ele tá ruim de saúde, assim, né, cara? É triste de ver, cara, é triste. Então, hoje, assim, com a qualidade de vida que a gente tem, isso vai perdurar bastante. Então, quando você falou da trajetória, eu falei, cara, eu tô no meu melhor momento, na metade da minha vida, vamos dizer assim. Então, pô, metade da minha vida, então eu já consegui acumular alguns cavalinhos a mais, experiência, a gente vai trocando a roda, né? Vai colocando, vai sabendo o qual trocar, né? Fala, poxa, ali eu não posso entrar tão forte, porque quando a gente é novo, cara, o lance é acelerar, cara. Você não mede esforços pra qualquer coisa, né? Você tem esse ímpeto. Não que hoje a gente também não tenha, mas eu acho que, olhando, né, dentro do meu viés e dentro da brincadeira do carro, eu acho que hoje eu tô numa maturidade de que eu sei onde acelerar, eu sei onde recuar. Poxa, eu sei que talvez ali eu vou precisar colocar um pneuzinho de chuva, entendeu? Ou também ter talvez seja, não sei se é essa palavra certa, mas a sensibilidade para pegar e falar assim, pô, cara, você que tem uma experiência um pouquinho mais que eu, o que você acha disso? Fazer essa troca. Isso é muito sabe? legal. O que você acha disso? Você acha que eu devo... Ou não é falar assim, se eu devo fazer isso ou aquilo. Porque é difícil você ficar dando pitaco na vida dos outros também, né, cara? Porque você não tá, às vezes, não tá calçando um sapato daquela pessoa. Mas, cara, o que você acha? Na sua experiência, o que você... Poxa, eu faria isso, eu faria aquilo. Toma cuidado com aquele cascalho ali e tal e tudo mais. Então, é um pouco disso. Então, pra frente, cara, não sei que carro que eu seria, cara, de verdade, assim... Talvez vai SUV. Vai curtindo a sua RS6 por enquanto. Porque, cara, esse carro é o carro pra vida, né, cara? Esse pra é vida, um carro, pra família. nossa. E talvez, cara... Um dia eu espero o inteiro. O slogan que me vem à mente quando você fala isso é... Você lá atrás, você se preocupava na velocidade. Hoje... com o controle. Você falou de pneu de chuva e tal. Pirelli, velocidade... patrocina. Aliás... Você viu, né? É verdade. Velocidade não é nada sem controle. Pirelli, você conhece alguém na Pirelli? Bicudo, né, meu? Por favor, vamos marcar aqui pra você. Bicudo, ó. Bração, Bicudo. Não sei se vai assistir ou não, mas enfim, apesar que ele tá de moto também. Um grande amigo aí. Maravilha. André, um papo delicioso. Eu quero te agradecer imensamente por estar aqui com a gente. Continua com a gente vai pro próximo bloco agora. Mas que delícia estar aqui conversando contigo. Então, muito obrigado. Fica aqui que a gente vai pro próximo bloco, tá bom? Ok. E no próximo bloco, nós vamos falar que é o último, inclusive, a dica do Jimmy. Então, nesse bloco, eu gostaria de trazer para vocês algumas das coisas que eu encontro, que eu acho super bacana, que talvez possa ajudar vocês no dia a dia e que eu, de fato, acredito ser uma inovação muito legal. E esses dias, não muito longo atrás, eu vi o Mark Cuban, um grande empresário, inclusive, que é investidor, né? Inclusive está no Shark Tank dos Estados Unidos, investir muito dinheiro em uma plataforma chamada Lovable, que alguns de vocês que estão me assistindo já devem lembrar, inclusive, do que eu estou falando. E eu decidi que eu iria entrar para enxergar por que o Mark Cuban tinha investido tanto dinheiro nesse negócio. E eu literalmente fiquei em lágrimas, porque na Lovable, se você entrar aqui, você vai conseguir enxergar que, assim, a palavra do momento é o prompt, né? Com um prompt, você cria um produto digital em segundos. Literalmente segundos, o que demoraria algum tempo, vários programadores e algum dinheiro. Hoje você faz isso com uma rapidez incrível. E se você souber de fato como escrever o seu prompt, você faz isso basicamente gratuitamente. Então, se eu pudesse falar alguma coisa para vocês, eu criei 4 projetos em literalmente 12 minutos em uma noite e chorei. A minha esposa até achou estranho. Minha esposa falou: amor, por que você tá chorando? Tá tudo bem? Eu falei: tá. Significa que eu criei 4 projetos em 12 minutos que me custariam muito dinheiro e muito tempo, e foi através desse site. Aqui, por exemplo, na parte de baixo, vale você entrar e brincar um pouquinho, tá? Se você entrar no Google e escrever Lovable, você já vai ver. Aqui embaixo tem algumas coisas já uns templates já pré-feitos, que você só clica e ele já replica esse produto para você. Então tem uma galeria de projetos já feitos que você pode apenas replicar e usar para você, ou criar o seu. Aí você fala: mas eu não sei escrever prompt. Eu não quero copiar isso aqui, eu tenho uma ideia. Não tem problema. Se você não usa o ChatGPT ainda, baixa o ChatGPT, escreve no ChatGPT, fica a dica. Escreve no ChatGPT a sua ideia e fala: pega essa ideia e cria um prompt para o Lovable. Você copia,
cola aqui, nessa área aqui, que inclusive é o landing page deles, é aqui. Clica nesse botãozinho, nessa setinha, e o seu produto tá pronto em literalmente segundos. É emocionante, confia em mim. Então, se eu pudesse falar alguma coisa pra vocês, entra no Lovable, cria uma conta, cria 2 ou 3 projetos, fica próximo da inteligência artificial. Esse é um deles, tá? No próximo programa, eu vou trazer outras novidades pra vocês, mas essa é uma dica valiosíssima, eu tenho certeza que você vai gostar bastante do Lovable, tá bom? Bom, quero agradecer imensamente por vocês estarem aqui investindo o tempo de vocês, assistindo esse nosso bate-papo surreal de gostoso que foi. Tenho certeza que nós vamos trazer mais pessoas e patrocinadores para o nosso programa. Mas tem sido uma experiência muito gostosa estar aqui com vocês. É o nosso primeiro. Eu espero ter conseguido entreter vocês aí com um conteúdo bacana. Inclusive, eu entreti as pessoas no trânsito, porque eu estava praticando a forma de falar com o volante do meu carro. E como o meu carro, o carro que eu vim hoje não tem insufilme, as pessoas estavam olhando para mim de forma muito estranha. Mas eu espero talvez ter transmitido a mensagem para vocês, tá bom? Incrível, muito gostoso, espero vê-los na próxima. E se você gostou, curtiu o nosso conteúdo, dá o seu joinha. Na realidade, eu não sei o que isso dá. Deixa o seu like. Eu não sei o que significa isso, nem aonde você deixa esse like, mas um monte de youtuber que eu assisti falam isso, então deve ter algum propósito. Beleza? Um forte abraço para vocês e muito obrigado.